Antes de falar sobre esse assunto, eu quero orar com vocês, tá? Eu quero orar com vocês e depois nós já vamos começar lendo Romanos, capítulo de número 1, tá? Nós vamos começar lendo Romanos, capítulo 1, e eu quero que você tenha a sua Bíblia disponível aí em Romanos, capítulo 1, tá? A partir do verso de número 21. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela noite que nos deste, por esta manhã, por esse tempo. Obrigado por esse tempo que eu estou aqui com os meus irmãos para juntos refletirmos sobre um assunto de muita importância e necessidade. Que não haja impedimento algum e que a tua graça esteja sobre mim, sobre o Pedro, sobre todos os que estão nos assistindo agora, para que esta palavra seja uma verdade libertadora. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a glória de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, por quê? Por que a pornografia, ou o vício na pornografia, deve ser vencido? Eu gostaria de começar dizendo para você que pornografia nem sempre é compreendida, ou talvez algumas pessoas tentam racionalizar o pecado, não é? Fazendo um esforço enorme para não vê-la como deveria. Mas afinal, o que é pornografia? Alguém já disse que é mais fácil reconhecer a pornografia do que defini-la, tá? É mais fácil você reconhecer a pornografia do que definir. Os dicionários nos dizem que pornografia é o caráter imoral ou obsceno de uma publicação. É o caráter imoral ou obsceno de uma publicação. O material pornográfico é aquele que descreve ou retrata atos ou episódios obscenos ou imorais. Veja, essas definições não ajudam muito, pois conceitos como obscenos e imorais são bastante subjetivos no mundo de hoje. Agora, classificar o material pornográfico em nudes e sexo explícito ou sexo explícito contendo cenas de degradação, violências e aberrações
só ajuda didaticamente. Para muitos, por exemplo, para muitos, a Playboy, a revista Playboy, é uma revista pornográfica. Para outros, não. Entretanto, quando você olha a partir da perspectiva ética bíblica ou a partir da ética bíblica, as definições do dicionário é mais do que o suficiente para entender que é pecado, é transgressão, é dar vazão à concupiscência da carne, é iniquidade. O que muitas pessoas não param para refletir é que a pornografia, ela prende. A pornografia prende. Gente, quando alguém visita salas de sexo explícito, sites pornográficos, revistas pornográficas, bate-papos indecentes na internet, essa pessoa não sai de lá sozinha. As imagens vistas ficam no subconsciente ou no inconsciente e as pessoas ficam presas, ou seja, as imagens ficam gravadas, as conversas ficam gravadas, os filmes ficam gravados. Então a pessoa não sai dali sozinha, sai levando dentro de si essas imagens, levando dentro de si estas cenas. Por que vencer a pornografia? Ou por que vencer o vício da pornografia? Escute, isso aqui é muito sério, é muito sério. Consumir deliberadamente material pornográfico é contribuir para uma das indústrias mais florescentes do mundo e que não poucas vezes é controlada pelo crime organizado. Eu preciso repetir isso porque, de certa forma, quem faz uso de todo esse material pornográfico está se associando a isso. Vou repetir. Quando você consome de forma deliberada material pornográfico, está contribuindo para uma das indústrias mais florescentes do mundo e que não poucas vezes é controlada pelo crime organizado. Segundo um relatório oficial, a indústria pornográfica dos Estados Unidos é uma das maiores fontes de renda para o crime organizado, depois do jogo e das drogas. Movimenta bilhões de dólares por ano. Movimenta milhões de dólares por ano. Então, por que vencer o vício da pornografia? Primeiro, porque escraviza, prende, destrói a pessoa na sua alma, no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Segundo, porque é contribuir, certo? É contribuir, de certa forma, com o crime organizado. Agora, o que está por trás da pornografia? Escute isso, porque isso deveria gerar temor no meu coração, no seu coração, e muito. Por trás da pornografia está tráfico de crianças. Você já imaginou o que é isso? Tráfico de crianças. Crianças que são compradas nesses países onde os pais vendem as crianças e essas crianças são levadas para serem usadas e muitas vezes expostas em sites pornográficos, até mesmo de exploração de crianças, ou seja, pedofilia. Por trás da pornografia também está o tráfico de mulheres. Preste atenção, o tráfico de mulheres, a venda e compra de mulheres como se elas fossem um pedaço de carne apenas. Por trás da pornografia está um sistema de escravidão de crianças, adolescentes e jovens. Crianças, adolescentes, jovens, que neste exato momento estão presas, estão cativas
estão sendo usadas, abusadas, fotografadas, filmadas para serem exploradas nesse mundo virtual podre da pornografia. Agora, deixa eu só explicar um pouquinho para você também, dentro desses porquês que nós precisamos lutar contra e quem tem o problema de vício precisa vencer. Quais são os 10 efeitos colaterais do uso da pornografia? Quais são os 10 efeitos colaterais do uso da pornografia? Primeiro, criar vínculo emocional com o mundo artificial. Se cria um vínculo emocional com o mundo artificial. Todas as pessoas têm uma necessidade crítica de intimidade humana e conexão emocional com os outros. Quando alguém vê pornografia, ele acaba criando um vínculo íntimo com o mundo artificial e que realmente perde a capacidade de se relacionar com pessoas reais. Entra assim num mundo num mundo artificial, virtual, perdendo essa capacidade de interagir, de se relacionar com o mundo real. Segundo efeito colateral da pornografia, sexo sem intimidade. Sexo sem intimidade. Pornografia é o uso do sexo para as regiões erradas. Por causa do sexo sem intimidade emocional, a fome subjacente permanece insatisfeita. O espectador começa perguntando o que está errado com seus relacionamentos e fica irritado ou deprimido. Eles acabam se sentindo emocionalmente vazios e desligados daqueles que os rodeiam. Abre mão da vida social, perde essa capacidade de sociabilidade. Terceiro, insatisfação. Embora o uso da pornografia possa ter resultado em curto prazo de tempo, ele eventualmente resulta em sentimentos vazios, em baixa autoestima e profunda solidão. Posteriormente, cria uma distância emocional nas relações por causa do mundo artificial que é a pornografia. Não pode satisfazer a necessidade de intimidade emocional. Essa necessidade básica permanece inacabada, criando um apetite cada vez maior, que nem droga, cada vez maior, cada vez maior. Qual é o quarto efeito colateral da pornografia? Desencadeamento do ciclo de dependência no cérebro. Aqui está um problema sério, porque essa dependência, não é? Essa dependência doentia de ver pornografia, porque é um vício, também é uma situação que afeta o cérebro, como a cocaína, como qualquer outro tipo de droga. Estudos mostram que as funções cerebrais mudam em alguém que tem um vício e são as mesmas em todos os vícios, álcool, drogas ou pornografia. Porque o uso da pornografia pode se tornar um vício real. Os telespectadores não são capazes de parar através da sua força de vontade. Viciados em pornografia terão que passar pelo mesmo difícil processo de recuperação que um viciado em drogas tem que passar, porque, na verdade, o cérebro fica dependente, ou seja, há um problema, uma disfunção cerebral, onde a pessoa fica dependente da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar. Outro efeito colateral da pornografia como vício, não é? É a frustração. O uso da pornografia provoca prazer em uma válvula de escape para sentimentos da baixa autoestima, ansiedade, tédio e frustração, criando uma porta de entrada para o vício. Quando a onda de prazer e os sentimentos desaparecem, o vício do usuário reaparece mais forte do que nunca e eles são obrigados a repetir o ciclo. Com o tempo, sua química cerebral é alterada e um vício plenamente desenvolvido ocorre. Por isso que tem que ver mais, tem que ver cenas mais fortes e tem que ver mais. Vai desenvolvendo dentro da pessoa como que uma
uma insatisfação crônica e uma fome descontrolada para alimentar, não é a carne, através da concupiscência da carne e, consequentemente, produzir mais dopamina, porque é que nem a cocaína, já uma carreira não funciona mais, tem que ser duas, até acontecer uma overdose e a pessoa morrer, ou matar a pessoa, não é? O sexto efeito colateral da pornografia, grande decepção. Inicialmente, vocês foram atraídos para a pornografia por causa das coisas positivas que fizeram a você. Eu amo a adrenalina que sinto. Este é o meu passatempo favorito. Eu me sinto sozinho, sozinha. Esta é a minha recompensa depois de passar por um momento difícil, por um desafio. Eventualmente, o vício fará exatamente o oposto. Eu já não sinto uma resposta emocional em nada. Algumas pessoas viciadas dizem, não há nada na minha vida que eu goste de fazer. Eu me sinto totalmente isolado do mundo. Minha ansiedade e estresse estão em um nível muito elevado. É decepção. Sétimo efeito colateral, imitação da coisa real. Aqui mora o perigo. Geralmente, por trás do adultério está a pornografia, geralmente por trás da pedofilia está a pornografia, geralmente atrás do abuso sexual está a pornografia. Com a pornografia, nós usamos o sexo como um substituto para nutrir a intimidade e o amor. Sexo não é mais uma fonte maravilhosa de ligação entre os nossos mais profundos eus e um parceiro amado, torna-se uma mercadoria utilizada para evitar a intimidade e mascara necessidades que devem ser atendidas por meio de conexões humanas. Oitavo efeito colateral, a fome constante. Por essa ser uma substância viciante, ela cria um apetite por si. Esse apetite aumenta com o tempo e você gasta mais e mais tempo vendo pornografia. O tempo gasto vendo pornografia pode prejudicar as relações de trabalho, interesses e passatempos saudáveis. Eu ouvi falar de um diretor de uma empresa que colocaram no computador dele um espião e ele, toda vez que chegava para trabalhar, ele via, antes de iniciar o trabalho, de 1 a 2 horas pornografia. O diretor-presidente chamou ele e disse, das duas, uma. Ou você procura ajuda com a psicóloga, ou a gente vai ter que desligar você por causa do seu vício em pornografia. Essa fome constante. Nono efeito colateral, escalada. Com o tempo, a visualização da pornografia começa a tornar-se banal. Nós começamos a escalar para um ponto que antes achávamos que seria longe demais e totalmente errado. Nós sentimos o desejo crescente de fazer coisas que prejudicarão nossa reputação em relacionamentos. 10º efeito colateral e último, enfraquecimento da verdade. A longo prazo, a pornografia não vai escorar um ego frágil, não vai preencher o vazio deixado pelas feridas de infância ou abandono, não vai salvar um relacionamento instável ou casamento fracassado e não será satisfatória. Na verdade, ela vai ampliar nossa ferida emocional do passado, prejudicar sua capacidade de atender às suas necessidades emocionais essenciais, danificar a sua capacidade de ter um relacionamento saudável e deixá-lo incapaz de responder sexualmente ou emocionalmente o seu parceiro. Percebe como que o uso da pornografia, não é, ou o vício em pornografia é extremamente danoso e prejudicial? Agora, quais são as 10 etapas para vencer a pornografia? Quais são as 10 etapas para vencer a pornografia? Primeiro, você deve reconhecer que o vício existe. Você deve reconhecer que você tem um problema. Você deve reconhecer que você é dependente disso. Você deve reconhecer que você
tem um problema. Sabe, muitos são pegos na armadilha do vício, negam veementemente o problema. Olha o que diz em Provérbios 28 e 13. Provérbios 28, capítulo 28, verso 13. Quem esconde suas transgressões não prosperará, mas quem as confessar e abandonar encontrará compaixão. Arrependimento envolve 3 coisas básicas. Primeiro, tristeza pelo pecado. Agora, eu só sinto tristeza pelo pecado quando eu reconheço. Quando eu reconheço. Primeiro, tristeza pelo pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. Então, primeira etapa para vencer a pornografia, reconhecer que tem um vício. A segunda etapa, você deve reconhecer que o que você está fazendo está errado. Outro dia alguém me perguntou, Pastor Josué, ver pornografia é adulterar contra a esposa? É adulterar contra o marido? Jesus disse que qualquer que olhar para uma outra mulher ou uma mulher que não seja sua, é claro, com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. O que você acha? Os viciados sempre encontram uma maneira de justificar o problema em sua mente. É um auto-engano. É um auto-engano. Olha o que diz a palavra. 1 de João, capítulo 2, verso 16. Pois tudo o que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, a arrogância da vida, não são do Pai, mas são do mundo. A terceira etapa para vencer o vício da pornografia. Você não deve culpar os outros. Você não deve culpar os outros. Vou repetir. Você não deve culpar os outros. Você não deve transferir essa responsabilidade. Você não deve transferir esta responsabilidade. Ah, se minha esposa fosse mais carinhosa, mais afetiva, mais sexualmente dinâmica, ativa. Ah, se o meu marido fosse mais carinhoso. Se mulheres, presta atenção, homens não fossem tão sedutores. Tem gente que diz assim, se as mulheres, se os homens não fossem tão sedutores. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Isso não resolve, entendeu? Tudo que o diabo quer é que você não assuma, não reconheça, porque a tendência é piorar. Tudo que o diabo quer é que você não assuma, que você não reconheça, que você transfira, e principalmente para ele, porque a tendência dele é diabolizar cada vez mais. Em vez disso, você deve começar a assumir a responsabilidade por suas ações. É uma questão de autorresponsabilidade. Quando você lê o Salmo 51, que trata do pecado de adultério de Davi, você percebe que Davi diz, eu pequei, somente eu pequei. Ele não transfere para Betseba, ele não transfere para as outras mulheres, ele não transfere para o diabo, ele não transfere para Deus, ele diz, eu pequei, somente eu pequei. Não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A quarta etapa para vencer a pornografia, seja responsável perante uma autoridade espiritual. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Em caindo, não haverá quem o levante. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. A quarta etapa para vencer a pornografia é seja responsável perante uma autoridade. Talvez um pastor, ou um companheiro maduro, com o qual você vai ter uma aliança de oração. Todo mundo precisa de uma pessoa, todo mundo precisa de um amigo com o qual você pode compartilhar sobre suas batalhas, suas lutas. Todos precisam de pais espirituais, mentores.
Todo mundo precisa de uma pessoa segura para compartilhar suas lutas. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confesse seus pecados e ore um pelo outro, para que você possa ser curado. A oração eficaz de um homem justo pode realizar muito. Portanto, confesse seus pecados e ore um pelo outro. Esse princípio da mutualidade uns com os outros permeia as páginas da Bíblia, principalmente as epístolas de Paulo, entendeu? Esse princípio da mutualidade, né? Uns com os outros. Você precisa ser responsável perante uma autoridade espiritual. Eu me lembro de um homem que precisava vencer, tipo um vício sexual, não é? E ele venceu. E aí, um dia eu perguntei para ele, bom, depois da nossa conversa, depois que você voltou para casa, para quem você está prestando contas para manter sua vida espiritual? Ele disse, o meu mentor é o meu sogro. O meu mentor é meu sogro. É com ele que eu abro meu coração, que eu exponho as minhas lutas e eu estou andando em vitória porque agora eu sou responsável perante uma autoridade espiritual na minha vida. A quinta etapa para você vencer a pornografia. Você deve reconhecer que força de vontade não é a resposta. Força de vontade não é suficiente. Em um momento fraco, sua vontade pode falhar. Em um momento de fraqueza, sua vontade pode falhar. No momento de batalha contra a sua própria carne, a sua vontade pode falhar. Ao admitir que você precisa da ajuda de Deus, você abre o acesso à sua intervenção sobrenatural em sua vida. E aí é importante que a gente, toda manhã, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Quando você ora, venha o teu reino, você está orando, venha o teu governo, venha a tua soberania, venha a tua direção, seja feita a tua vontade. O meu filho Douglas, ele diz que toda manhã ele ora, santificado seja o teu nome, ou seja, que todos ao olhar para mim veja nas minhas atitudes, no meu comportamento, quanto tu és santo, Senhor. E quando eu oro, venha o teu reino, eu estou me submetendo ao governo de Deus através do Espírito Santo. Então não é apenas força de vontade, é se submeter à vontade de Deus. Você deve ceder sua vontade à vontade de Deus. Eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou preocupado com a minha vontade, eu estou preocupado com a vontade de Deus. É quando Ele pode começar um novo tempo, um novo trabalho na sua vida. Sexta etapa para vencer. Estude a palavra de Deus com relação à pureza sexual. Tem um texto que você precisa ler sempre. Você precisa memorizar. Você precisa... Marca aí, escreva esse texto da palavra aí, marca aí. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Ô Pedro, se as pessoas mandarem pergunta, tem como você dar aí um copiar e colar para mim, hein? Você está aí? Então, eu vou responder algumas perguntas no final. Então, você pode colocar aí, colocar sua pergunta aí, ok? Coloca aí sua pergunta. Coloca a sua pergunta aí e eu vou responder. A Elisama vai escrever para mim a pergunta. Eu vou responder algumas perguntas, tá bom? Esse texto você deveria ler todos os dias. Você que está sendo tentado, tentada. Capítulo 5, verso 1 a seguir de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se mencionem entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento ou que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 1:21. Portanto, deixando de lado toda a imundícia e todo o que resta da maldade, recebam humildemente a palavra implantada capaz de salvar suas almas. Sétima etapa para vencer o vício em pornografia. Você deve destruir qualquer pornografia em sua posse. Você tem revista aí? Você tem imagens? Você tem filmes? Você fez uma assinatura num site pornográfico? Você deve destruir qualquer material pornográfico na sua posse. Você não pode se afastar da pornografia sem fazer isso. Pense na pornografia escondida em sua casa como uma bomba relógio. A pornografia escondida no seu computador, escondida no seu celular. Pense como uma bomba relógio que acabará por destruir sua família, seu casamento, sua vida, sua salvação. Veja isso como algo muito sério. Oitava etapa. Você deve aprender a fugir da tentação. Você deve aprender a fugir da tentação. Quando você lê a Bíblia, lá em Gênesis, e aí você lê a história de José, quando José foi tentado pela esposa do patrão a pecar, ele não negociou, ele não brincou, e ele não disse, vou pensar. Ele foi radical. Todo pecado é precedido por uma tentação. Então, quando você vence a tentação, você vence o pecado. Então você deve aprender, antes de fugir do pecado, fugir da tentação. Antes de fugir do pecado, você tem que fugir da tentação. O auto-engano pode entrar quando você pensa que pode brincar com fogo sem se queimar. Eu costumo dizer que Sansão brincou de se deixar amarrar e amarrado ficou. Sansão flertou com o pecado e, em flertando com o pecado, sucumbiu ao pecado e lhe custou muito caro. Não entre no caminho dos ímpios, nem proceda no caminho dos homens maus, diz a Bíblia. Evite, não passe por ele, afaste-se e continue. Provérbios capítulo 4, verso 14 e 15. Não entre no caminho dos ímpios, nem proceda no caminho dos homens maus. Evite, não passe por ele, afaste-se e continue se afastando. A nona etapa para vencer a pornografia. Reserve um tempo para trabalhar no processo de recuperação. Reserve um tempo para trabalhar no processo de recuperação. Na maioria das vezes, Deus escolhe nos levar a um processo de aprendizado e crescimento que pode ser muito doloroso. A vitória sobre o vício deve ser vista como uma maratona, não como uma corrida. É uma luta constante. É uma luta diária. É uma luta constante. É uma luta diária. Não pense que você venceu hoje, nunca mais terá problema. É uma luta constante, é uma batalha diária. É uma batalha diária. Não se esqueça disso. Você já leu sobre os alcoólatras anônimos? É assim, é um dia por vez. 10ª etapa. E eu vou responder algumas perguntas, tá? 10ª etapa.
em um clichê, mas você deve abordar seu vício. Desculpe, é um clichê, mas você deve abordar seu vício um dia de cada vez. Procure pequenas vitórias e regozije-se com o progresso que está fazendo. A recuperação não é muito fácil, mas é um teste por milha caminhada, por quilômetro caminhado. Olhe para cá, por favor. Uma esposa me procurou porque o marido estava dependente, viciado em pornografia. Eu ajudei ela a entender que ela deveria ser, para o marido, um agente de transformação, de cura e de libertação. Infelizmente, muitas mulheres não conseguem entender isso. E aí, quer mandar o marido embora, aí, não sei o quê. Não. Mulheres maduras, principalmente aquelas que o marido abre o coração. Se ele abrir o coração é porque ele quer mudança, ele quer ajuda, ele quer transformação, ele quer vencer este mal. Aí essa mulher me procurou. Eu disse, pergunta para o seu marido se ele quer a minha ajuda. Aí o marido disse assim, eu quero. E aí nós começamos a conversar, eu comecei esse tratamento aqui com ele. E uma das coisas que eu coloquei como lição para casa foi durante 21 dias ele me prestar contas. Então, aquele marido, seguindo esses passos que eu dei para vocês, começou a me prestar contas todos os dias, pela manhã. Ele mandava um áudio para mim todos os dias pela manhã, durante 21 dias. Sabe o que aconteceu? Foi liberto. Foi liberto. Isso é poderoso. Vamos orar? Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre todos os homens, todas as mulheres, todos os casais que participaram conosco nesta live. Eu ministro a tua bênção sobre cada marido, cada esposa, cada casal, cada família representada. Aonde houver, Pai, agora, alguém me assistindo, que sobre esta pessoa esteja a tua bênção. Senhor, aquelas pessoas que estão lutando para vencer a pornografia, que sobre elas esteja a sua graça fortalecendo, vivificando, orientando, enchendo do Espírito Santo. Pai, para que estas pessoas vençam para a glória do teu nome, bem-estar do casamento e saúde física, emocional e espiritual. No nome de Jesus eu os abençoo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.